O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eles até falam de um amor eterno, mas têm clareza de que isso é uma coisa muito difícil de acontecer. A frase é da psicóloga Jaqueline Cavalcante Chaves, doutora em psicologia pela UFRJ, que desde a década de 90 estuda os relacionamentos amorosos entre os jovens. Segundo ela, a juventude está cada vez mais pragmática. Ou seja, para os jovens, o amor existe enquanto existir satisfação e interesses mútuos. No momento em que isso acaba, não existe mais razão para continuar. Uma das características da modernidade líquida é a existência de vínculos superficiais e menos duradouros entre as pessoas. Mas se por um lado o comportamento humano se transforma com certa agilidade, o que podemos dizer do direito, por exemplo? Será que o judiciário é capaz de se adequar a essas transformações e criar ferramentas para satisfazer as necessidades desses novos casais? Eu sou Thaís Leonardi e contrato de namoro é o tema do Em Tese de hoje. Contrato de namoro. Já ouviu falar dele? Sabe o que é? Ainda não? Quem vai explicar melhor para a gente é a advogada, mestre em Direito pela UFPR, Marília Pedroso Xavier. E também participa da nossa conversa com a gente a psicóloga Tereza Brandão. Sejam bem-vindas ao Em Tese de hoje. Para a gente começar a nossa conversa, antes de entrar no assunto do contrato de namoro, Tereza, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é o perfil das relações conjugais de hoje em dia. É bem diversificado, né? Você pode encontrar desde casamentos com muito tempo, né? Com 30, 40 anos de convívio, né? Que são pessoas que têm um know-how, vamos falar assim, né? E que conseguiram atravessar as mudanças da contemporaneidade, estabilizando o seu convívio e o seu relacionamento, a sua definição familiar, né? Em tempos em que a família está profundamente atacada, né? Porque os meios, né? A mídia, né? Trazem uma maneira em que a experiência está movida para a banalização. Né? Por outro lado, além desses casais que estão há muito tempo juntos, se percebe também que os relacionamentos hoje eles começam de uma maneira até muitas vezes mais intensa, com o casal indo morar junto logo nos primeiros meses de relacionamento e também de repente se dissolve? Tem um filme interessante passando nesse momento, chama-se Celeste e Jesse. Para sempre, para sempre, para sempre. E acabou. Aquilo vai. O filme é bem interessante porque ele trabalha com essa transição, né? De uma relação estável, é um casamento, né? Mas as diferenças levam que aquilo se dissolva, né? As diferenças de intenção, a motivação de cada um e, especialmente, eu diria até a estrutura psicológica de cada um. Porque o casal se forma e ele tem algo para cumprir junto. Pode ser de curta, média ou longa duração. Enquanto existe aprendizagem e troca, aquilo vai prosseguir, né? Se gerar uma criança, aí a família está formada. Aí né? Tende a prolongar ainda mais esse processo. Sim, porque aí existem novos papéis e uma necessidade, né? Essa triangulação, como a doutora falava, traz uma definição da família. Uhum. Né? Então, antes disso, legalmente, não na linguagem jurídica, mas na psicológica, a gente poderia dizer que o casal, eles são parentes políticos, né? Porque verdadeiramente eles ainda não definiram uma unidade de funcionamento conjunto. Tá né? certo. E Marília, dentro desse cenário todo, o que é o contrato de namoro e de que maneira que ele surge justamente para suprir uma demanda dessa sociedade em que os relacionamentos não são mais tão duradouros como eram antigamente? Na realidade, Thaís, o contrato, né, de namoro, essa figura jurídica que tem sido comumente chamada dessa forma, ele se pauta justamente como algo sintomático de todo esse cenário que foi então esboçado, né? O que tem sido chamado, né, pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman de amor líquido. Então hoje nós vemos que existe
uma intensidade muito grande nos vínculos afetivos, porém existe uma fragilidade também muito grande, né? Uma possibilidade de ruptura, né, bastante presente. E por conta disso, surge então, no nosso contexto, a necessidade de ter um instrumento jurídico que faça com que um relacionamento, que muitas vezes, né, seja longo, contínuo, duradouro, que exista até mesmo coabitação, alguma, né, confusão patrimonial entre as partes, que ele não seja necessariamente enquadrado, né, no campo jurídico como uma união estável, né? E aí nós perguntaríamos, mas por que não ser enquadrado como uma união estável? Porque aí nós teríamos, né, uma série de repercussões jurídicas que muitas vezes não são desejadas pelas partes, elas simplesmente querem, né, exercitar essa espontaneidade do relacionamento, ainda sem ter um diário de bordo e até saber o que é essa relação e até mesmo onde ela vai chegar. Então, ou seja, a diferença entre o contrato de namoro e o contrato da união estável, a gente poderia dizer que o contrato de namoro surge para provar juridicamente que não existe uma união estável entre as partes? Exatamente, né? É até importante que fique bastante claro que a união estável hoje, né, desde a nossa Constituição Federal de 1988, é enquadrada como uma das formas de constituir família, né? A união estável ela já foi vista com bastante preconceito, mas hoje ela está quase que no mesmo patamar, né, de instituições mais tradicionais como o casamento. Inclusive, Marília, a nossa equipe preparou uma reportagem para explicar um pouquinho melhor esse tema. De acordo com o último censo do IBGE, o número de casais que vivem em regime de união estável aumentou muito aqui no Brasil. Seja por uma necessidade de preservar o patrimônio individual, no caso de se estabelecer um regime de bens, ou então para que um possa usufruir dos benefícios que o outro recebe no trabalho. Acompanhe. Silvana está em um relacionamento sério há 8 anos. Em 2010, ela e o marido Rodolfo decidiram oficializar o relacionamento. Ao invés de casar, preferiram fazer um contrato de união estável, para que ele pudesse ter direito a benefícios oferecidos pela empresa em que Silvana trabalha. Eu estava trabalhando numa empresa e daí tinha um plano de saúde. Para o meu marido entrar nesse plano de saúde, a empresa solicitou que, como nós não éramos casados, que a gente fizesse então, ou a gente se casasse, ou fizesse uma declaração de união estável. Pelo contrato de união estável, o casal tem direito aos mesmos regimes de bens que em um casamento. A principal diferença é em caso de morte. O terceiro na linha sucessória, em muitos casos, ele é o segundo, ou seja, ele divide o patrimônio com os filhos daquela pessoa que morreu. E em alguns casos, por exemplo, se ele não tiver nem descendentes, nem ascendentes vivos, ele herda tudo. Na união estável já não é bem assim. O número de casais que preferem oficializar o relacionamento através do contrato de união estável aumentou. Em 2000, eles representavam um pouco mais de 28% das uniões registradas em cartório. Em 2010, este número já ultrapassava os 36%. Alguns cartórios chegam a fazer 15 contratos desse tipo por semana. Um dos motivos desse aumento é a necessidade de provar por meio de documentos que o casal está em um relacionamento sério. Existe muita requisição com relação, por exemplo, a planos de saúde, até clubes sociais, questões de viagens, muitas vezes, questões trabalhistas. Então, as pessoas também estão preocupadas em estabelecer regime de bens para a união estável. Não é necessário provar que o relacionamento é duradouro para fazer o registro. O casal precisa apenas pagar uma taxa e apresentar os documentos pessoais. Além de mais simples de ser feito, o contrato de união estável pode ser rompido com mais facilidade que o casamento, desde que o casal esteja de acordo. Pois é. E qual que é o perfil das pessoas que aderem ao contrato de namoro, Marília? Pois bem, é um perfil bastante plural. Em alguma medida, existe uma concentração muito grande, né, das pessoas que já foram eventualmente casadas, já tiveram uma união estável, tiveram filhos e tudo mais, e no momento em que tem uma ruptura desse relacionamento tão sólido, né, passam a querer se relacionar
sem que exista, né, formalmente uma família, que querem se relacionar apenas dando uma nova chance ao amor, né, e que não querem que necessariamente com isso exista uma questão já previdenciária, que exista uma dependência no clube, uma dependência, enfim, em outras áreas, né, no próprio INSS também, que exista direito sucessório. Nós vemos que muitas vezes até por essas pessoas, né, recém-divorciadas, recém-separadas, terem filhos, né, o fato de ter um novo companheiro, um novo namorado, gera sempre aquela desconfiança, né, dos filhos que acham que eventualmente existe uma aproximação que visa um aspecto financeiro. Então, nesta medida, a pactuação de um contrato de namoro, ela já afastaria toda essa desconfiança gerada nos filhos, no restante da família. Por outro lado, Thaís, também vemos que em jovens muito ligados com a sua carreira, empreendedores, bem-sucedidos e que tem aquele perfil, né, do CEO pós-moderno, também por haver uma priorização muito grande para a vida profissional, na vida afetiva existe uma vontade de, né, não haver confusão com tudo isso que foi amealhado individualmente. Uhum. E no caso, Tereza, você percebe, chega até o consultório, queixas em relação a essa questão do patrimônio, por exemplo, essa divisão dos bens, ou mesmo o que é papel de cada um dentro de casa, pode se tornar um problema no relacionamento entre os casais? De certa forma, sim, né? Porque nem todo casal se constitui na mesma igualdade de autonomia, né? Às vezes um já tem um sucesso maior, o outro está começando. Então, existe sempre um equilíbrio na troca dentro do casal, né? E às vezes até pode acontecer isso, de que uma parte está se formando ainda e a outra parte já tem uma coisa estabelecida, né? Uma profissão, um trabalho, um reconhecimento social, uma autonomia financeira, né? E então, nas ordens do amor, que a gente olha assim dentro das constelações familiares, a gente vê que isso vai gerar um contexto que o casal vai precisar lidar, né? Que, de alguma maneira, tem risco de ruptura ali, entendeu? Do seu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, em relação ao relacionamento conjugal mesmo, ao vínculo que existe entre as partes, você acha que o contrato de namoro pode gerar alguma consequência negativa no relacionamento dos dois? Por exemplo, mas tem que existir um contrato entre nós, eu não confio em você o suficiente, ou você não confia em mim o suficiente, a ponto de ter que existir um contrato jurídico entre as partes? Olha, de um modo geral, sempre os contratos fizeram esse papel, né? Por isso é que havia comunhão de bens, comunhão parcial de bens, ou isolamento, tem uns que são completamente diferenciados, né? Então, o que é meu, o que é seu. Eu acho que tudo isso vai depender do resultado da expressão da ideologia de cada um, né? E cada uma das partes vem de uma família, né? E vem de uma linhagem. E dentro de cada família, você tem o que é importante, né? Então, aquilo que realmente representa o vínculo, que realmente representa o amor, né? Por isso as alianças, né? Então, a maneira como nitidamente as pessoas expressam aquele compromisso, expressam aquele sentimento, né? E você pode ver que às vezes um simples tirar de uma aliança já desfaz um vínculo, né? Então, o que simboliza para os dois aquilo que protege a união, né? E aquilo que pode chegar de uma maneira que ataca e dissolve a união. Tá certo. Já a gente continua essa nossa conversa, agora nós vamos a um rápido intervalo. O Em Tese volta em instantes. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Marcela Murassa. Ela é aluna de Engenharia de Bioprocessos da UFPR, mas atualmente estuda no exterior. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica.
Oi, meu nome é Marcela Murassi, eu tenho 22 anos. Eu estudo Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UFPR. E faz um semestre que eu estou aqui na Alemanha fazendo intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras junto com a UFPR. Eu decidi fazer esse intercâmbio não só para melhorar o alemão como língua, mas também para aprimorar meu conhecimento na área de engenharia, que é bem forte aqui na Alemanha. Eu vim para uma cidade pequena aqui, que se chama Magdeburg. Ela é próxima de Berlim, que é a capital, então isso é bom, porque é uma cidade pequena, que tem supermercado perto, farmácia, tudo fácil, e ao mesmo tempo perto de uma cidade grande, que tem tudo, todas as oportunidades, opções de pegar avião e ir para outros países, então é bem bom. Então, aqui na Alemanha tudo funciona certinho, assim, tem trem ligando todas as cidades, é muito fácil de você ir de um lugar para o outro, mas também você tem que aprender a lidar com uma cultura totalmente diferente, que eles são muito diretos aqui, a gente chega a pensar que eles são grossos, mas depois de um tempo você se acostuma e vê que é o jeito deles mesmo. Tem outras coisas também boas, que você cria uma independência muito grande aqui, você tem que começar a ter mais responsabilidade, na verdade. Você chega, tem que criar conta em banco, procurar apartamento, então é muito legal isso. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais, que aparece aí na sua tela. A área está também nas redes sociais. No Em Tese de hoje, a gente fala de relacionamentos e de que maneira o direito tem se adaptado para atender a essas transformações sociais do nosso tempo. Bom, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho a respeito de contrato de namoro, contrato de união estável, a diferença entre essas duas ferramentas jurídicas. E quem é que pode fazer o uso desse tipo de contrato? Qualquer casal, independentemente da orientação sexual, pode fazer tanto um contrato de namoro quanto um contrato de união estável, Marília? Sim, perfeitamente, Thaís. Na realidade, é bastante festejado, né, que há algum tempo o direito tem deixado de ser tão excludente e, por conta de decisões, né, dos nossos tribunais superiores, hoje já é perfeitamente possível que contratos de união estável sejam pactuados por casais homoafetivos, né? Consequentemente, o próprio casamento também tem sido possibilitado a esses casais e, por conta disso, não haveria razão nenhuma para que o contrato de namoro não pudesse sê-lo, né? E no caso do contrato de namoro, é preciso recorrer a um advogado para fazer esse contrato ou basta chegar no cartório e pedir por um contrato de namoro como se fosse uma certidão de casamento ou um contrato de união estável? Essa me parece que é uma pergunta bastante difícil, porque como o contrato de namoro ainda é visto, né, pelo mundo jurídico como uma grande novidade, não existe propriamente regras tão bem estabelecidas. Mas me parece que é sempre muito importante, né, que o casal busque um advogado para se aconselhar, para entender exatamente, né, quais são as consequências, quais são todas as repercussões, o que ele ganha, o que ele deixa de ganhar, né, caso pactue ou não esse contrato e, evidentemente, esse tipo de aconselhamento só poderia ser dado por um advogado. E no caso, tem que haver consenso entre as partes também para se estabelecer esse contrato de namoro, Marília? Exatamente. Até conversava aqui, né, informalmente com a doutora Tereza há pouco, que todo contrato justo, né, ele é um contrato que parte de um consenso, ele tem que ser paritário. Então, eventualmente, né, se existir uma desconfiança, uma mágoa, né, como foi falado um pouco no primeiro bloco da outra parte, não vai ser assinado o contrato e, muito provavelmente, esse relacionamento amoroso não vai vingar, né? E daí fica aquela pergunta latente, poxa, se a pessoa não quis assinar, né, será que ela estaria mal intencionada? Enfim, muitas vezes a própria assinatura, né, se não encontrar digamos assim, um cenário aberto, favorável de ambas as partes, ele pode sim significar até o fim daquela relação. Uhum. E Tereza, a gente tem dados do último censo do IBGE que mostram que o número de divórcios aumentou em comparação com o censo anterior. Como é que a gente pode interpretar esse dado?
vários aspectos a gente teria que considerar, né? Especialmente a motivação, né, do casal em estar juntos, né? E nós, na área da psicologia, nós temos uma maneira de ver que, por exemplo, nós poderíamos proteger muito um casal se a gente estivesse reunindo com eles e com os pais ainda antes do casamento, né? Então, o namoro, na verdade, seria um tempo de conhecimento, né? O noivado, antigamente, era um tempo de aprofundar os vínculos, né? E o casamento, a união estável, seria uma maneira de duração, né, desses vínculos. A intenção da duração e de constituir juntos, então, uma unidade com todos esses níveis, né? Que é uma unidade afetiva e social e transgeracional, né? E também econômica e financeira, porque são as famílias que sustentam a sociedade. Na sua opinião, muitas vezes essa quebra nesse ritmo natural que seria o namoro, noivado, casamento, para muitos casais que às vezes se conhecem, já vão morar junto e tudo mais, ou então pulam as fases, trocam essas fases de ordem, isso pode contribuir para essa fragilidade dos relacionamentos que a gente vê hoje em dia? Eu acho que não é exatamente isso que contribui para a fragilidade, né? Porque se as pessoas estão juntas é porque elas têm necessidade de estar juntas, né? E esse é o âmbito privado das relações, né? Que não caberia discutir dentro do jurídico, né? Seja por uma unidade de sobrevivência, né? Porque aquelas pessoas estão se ajudando, ou seja por uma unidade de construção, porque aquelas pessoas estão evoluindo juntas, né? Então, a fragilidade da força de sustentação do vínculo, isso vai depender muito de, né, cada casal. E não só do casal, como também das famílias e dos elementos que possam estar atacando o vínculo, entende? E fragilizando o vínculo. Porque os casais se separam mesmo se amando. Entende? Isso é uma coisa que nós vemos na clínica, né? Falando dessa situação do fim de um relacionamento, por fim a um contrato de namoro ou a um contrato de união estável, juridicamente, é mais simples do que por fim a um casamento, a uma certidão de casamento mesmo? Isso dependerá muito, né, das circunstâncias específicas do caso concreto. Se nós tivermos um casamento, por exemplo, que não contempla filiação e tudo mais, é possível que rapidamente seja feito um divórcio, né, no cartório. Muitos autores hoje até fazem uma espécie de brincadeira que me parece bastante conveniente de lembrar aqui, que digamos que no Brasil hoje nós vivemos Las Vegas ao contrário, né? Que em Las Vegas todos sabemos que é possível casar, enfim, né? Naquelas cenas sempre que aparecem, são retratadas, né, nos filmes. E aqui no Brasil é possível que o casal case e se divorcie hoje no mesmo dia, por conta dessa facilitação que ocorreu, né, pelo advento da lei de 2007. Porém, né, isso que também é perfeitamente possível operar numa união estável, né, que tenha sido então feito um pacto de convivência no cartório e podemos estender essa ideia ao contrato de namoro, vai depender da ausência ou não de filhos, porque se tivermos, né, às vezes, circunstâncias bastante complicadoras aí, isso efetivamente terá que ser levado para o judiciário, porque quando nós temos filhos incapazes ou menores de idade, sempre existe a exigência de que um membro do Ministério Público, né, um promotor de justiça, atue, no caso, resguardando o patrimônio e os direitos dessa criança, porque essa ruptura daí vai envolver uma complexidade muito maior. Por exemplo, guarda de filhos, né, estabelecimento de pensão alimentícia. Tá certo. Olha, agora a gente faz mais uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de curioso e diferente pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Pesquisadores da Universidade de Erlangen, em Nuremberg, na Alemanha, concluíram que pessoas pessimistas vivem mais. Os cientistas realizaram 40 mil entrevistas para saber como as pessoas se imaginavam no futuro, felizes ou não,
5 anos depois, uma nova entrevista era feita para ver se eles tinham acertado as previsões. Entre os otimistas, o risco de contrair alguma doença ou morrer era 10% maior. Segundo os pesquisadores, o pessimismo deixa as pessoas alertas e mais preocupadas com a saúde. Um estudo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, concluiu que motoristas gripados podem ter reflexos tão lentos quanto de um motorista embriagado. A pesquisa, feita com mais de 50 pessoas doentes, concluiu que eles tinham reflexos 50% mais lentos que os motoristas saudáveis. Os gripados também dirigiam mais perto de outros veículos e passavam mais tempo de olho fechado, devido aos espirros. Bom, Marília, agora para a gente encerrar essa nossa conversa, de que maneira que você espera contribuir para a sociedade com esse seu trabalho, essa sua dissertação de mestrado? O meu trabalho, aqui explicitado, ele parte de algo que me parece que deveria ser mais implementado no direito, que seria o jurista sair, muitas vezes, dessa prisão que a nossa própria profissão muitas vezes nos coloca, enfrentar esse desafio, então, e tentar colher a partir da realidade dos fatos, tentar olhar para a sociedade e captar o que a sociedade clama, como estão, então, dentro da família, os novos arranjos, os novos anseios, e não tentar impor institutos já velhos, desgastados, do campo jurídico, para que a sociedade se adapte a eles. Então, me parece que a maior contribuição aqui, na medida em que é um tema ainda muito polêmico, enfim, e um pouco incipiente, seria tentar subverter essa ordem de ideias, tentar colher uma regulamentação jurídica que respeite o plano psicológico, o plano sociológico, econômico. E aí, Thaís, já caminhando aqui para uma conclusão, me pareceu bastante interessante essa ideia do sociólogo Zygmunt Bauman de explicar que em todos os campos da nossa sociedade, seja no consumo, no trabalho, e também nos laços afetivos, nós temos hoje o retrato de um sujeito que é extremamente individualista, extremamente egoísta, muito fundado no seu próprio prazer e principalmente muito desconfiado, com medo de tudo, de todos. Então, me parece que muitas vezes a maior probabilidade dele se relacionar vai ser mediante um namoro que não necessariamente seja aquele namoro um pouco antigo, que vai conduzir para um casamento, que vai conduzir a uma união estável. Quem sabe possamos ter uma visão um pouco mais plural e admitir, então, numa perspectiva de alteridade, que outros olhares, que outras formas de se relacionar também sejam possíveis, muito embora não estejam ainda contempladas nas leis. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!